Rafael, por trazer um louvor que de fato nos lembra que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Pois bem, queridos, nós vamos dar início de fato ao estudo da nossa lição, a lição de número 3, que trata de um assunto muito importante, mas que também tem muitas controvérsias. E para tentar elucidar, trazer à luz as respostas que precisamos nesta manhã, nós temos aqui dois professores. Eu estou até aqui um pouco sem jeito aqui do lado desses dois servos de Deus aqui. Do meu lado direito nós temos aqui o presbítero Joel Garcia, glória a Deus. E aqui do meu lado esquerdo, diácono Valdemir Pires Moreira, glória a Deus. E são eles, na verdade, que vão aqui apresentar a lição. Eu estou aqui para facilitar essa conversa e espero que a gente possa ajudar você aí em casa a entender esse assunto tão importante no que diz respeito à doutrina da salvação, à soteriologia bíblica, mas que traz tantas controvérsias. E falando em controvérsias, eu já quero dizer para os irmãos que não é objetivo nosso aqui nos ocuparmos das controvérsias. Nosso objetivo nessa manhã é apresentar, sob a perspectiva daquilo que cremos enquanto Igreja Assembleia de Deus, a respeito da doutrina da salvação. Nós não queremos nos ocupar em contrapor as outras perspectivas teológicas, embora que em algum momento nós precisemos tocar nelas para poder entender aquilo que cremos, mas a nossa expectativa, o nosso desejo, o nosso interesse e objetivo é apresentar o que cremos, o que acreditamos. E sabendo disso, eu queria já fazer uma pergunta para o meu querido diácono Valdemir, uma pergunta bem simples, bem tranquila, e logo de cara, para a gente começar já trazendo aqui à luz essa questão do tema eleição e predestinação. E também falaremos um pouco sobre adoção. Eu quero perguntar para o diácono Valdemir Pires Moreira, o que é a eleição? Desde já quero cumprimentar aos irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo, bem como todos os alunos que fazem parte dessa escola maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Respondendo aqui ao nosso amado irmão Ramilson, o que é eleição divina? Eu gosto muito da definição de eleição dada pela nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte: a eleição divina é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante de Deus. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos que recebem seu Filho Jesus Cristo. Então a eleição divina é a escolha feita por Deus em Cristo daqueles que abraçaram por fé a salvação oferecida por seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, vamos ouvir aqui o nosso querido presbítero Joel, também falando um pouco sobre a definição de eleição. Eu gostaria de cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão nos seus lares, que Deus possa abençoar nessa manhã maravilhosa de domingo, com um assunto tão importante, a lição de número 3, que fala sobre eleição e predestinação. O irmão Valdemir, ele falou a respeito da definição, o que é eleição divina. É importante salientar aqui na nossa revista, que ele diz assim: eleição traz a ideia de escolha. A palavra eleição, ela é bem simples de compreender, né? Eleição, acho que todo mundo consegue compreender o seu significado. Escolher alguém ou alguma coisa para algo. No caso nosso aqui é a eleição divina. É a escolha de Deus em Jesus Cristo de um povo, né? E esse povo se chama igreja. É interessante que ele fala na lição, no primeiro tópico, ponto 1, quando ele fala assim: em que fomos escolhidos, ele fala, em Jesus Cristo. Escolha cristocêntrica.
Em que tempo se deu essa escolha? Ele completa aqui, antes da fundação do mundo, aquele famoso versículo que nós temos na palavra de Deus, que ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E para complementar, ele fala, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. São 3 pontos importantes a respeito de eleição. Interessante que quando ele fala de eleição feita por Deus em Cristo, ele já dá uma ideia aqui de uma condição. Para que alguém se encontre entre os eleitos, é necessário que essa pessoa professe uma fé viva e verdadeira na pessoa de Cristo. Então a eleição, ela acontece por escolha de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que você está em Cristo, você faz parte dos eleitos. Perfeito. Então, Valdemir, nos ajude para entender melhor essa relação da eleição com uma ação cristocêntrica, ou seja, que Cristo age diretamente nesse processo. Nos fale um pouco sobre o homem nessa relação. Existe, eu sei, algumas perspectivas sobre o homem nessa relação. E eu estou aqui vendo seu esboço e vejo que você tem ali algumas pontuações sobre algumas perspectivas teológicas sobre essas questões da relação de Cristo na salvação e também do homem. A doutrina da eleição, ela começa com Cristo. Então, é uma doutrina cristocêntrica, né? Quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, está escrito, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O texto fala a respeito da pedra de esquina, que é o próprio Cristo Jesus. Então a eleição, ela é cristocêntrica antes de tudo. Após a eleição de Cristo, segue-se a eleição de Israel. Deus escolheu Abraão e por meio de Abraão constituiu uma nação pela qual dela viria o Salvador do mundo. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 6 a 8, vai estar escrito: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos, mas que o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Aqui já de início nós vemos que a eleição não é meritória. Não era porque Israel, a nação de Israel, era simplesmente um povo exclusivo dentre os demais povos. Pelo contrário, a eleição de Israel está baseada inteiramente no amor de Deus. E quando nós atentamos também para a eleição de Cristo e de Israel, segue-se a eleição da igreja. A eleição da igreja, ela é composta por aqueles que estão em Cristo, como já foi dito, que professam uma verdadeira fé em seu nome. João 3,16 é bem claro isso, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, essa eleição, ela é para todos que professam a fé em Cristo. Ela não é uma eleição, como dizem algumas outras vertentes, como diz o calvinismo, ela não é uma eleição incondicional. Ela é uma eleição condicionada. Certo? Logo, todos têm o direito de fazer parte da igreja por meio da fé em Cristo Jesus. Perfeito, Valdir. Pois vamos fazer o seguinte, nos explique melhor, você tocou aí sobre a questão do calvinismo, sobre essa questão da eleição, que é incondicional, não impõe condições.
ela é uma ação exclusiva de Deus, nos apresente assim rapidamente quais são as outras perspectivas a respeito da eleição, as outras perspectivas teológicas, para a gente poder entender. Nós temos praticamente 4 escolas que defendem ou que tratam a respeito da mecânica da salvação, né? Como a salvação se dá em seu processo. Nós temos o pelagianismo, nós temos o semipelagianismo, o calvinismo e o arminianismo. Os pelagianos, eles afirmam ser o homem o único agente da salvação. Para o pelagiano, na queda, no Éden, o homem não foi afetado na sua escolha, na sua liberdade. Então, o homem é o agente da salvação por si só. Ele mesmo escolhe a salvação, sem precisar do auxílio de outros. Os semipelagianos, eles já defendem ser o homem aquele que dá início ao processo da salvação. E Deus responde. Existe uma frase que se usa muito nas nossas igrejas, que diz o seguinte: você dá um passo para Deus, que Deus dá um passo para você. É uma frase muito comum, né? E que muito comum, que se encaixa... semipelagiana. Que se encaixa dentro do semipelagianismo. Possa ser que as pessoas que usam dessa frase nem conheçam o que é semipelagianismo, mas se encaixa perfeitamente nisso, né? Não tem como uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados fazer uma escolha primária. Dentro do semipelagianismo é assim que acontece, né? Nós temos o calvinismo, que ensina ser Deus o único agente da salvação. É Deus que salva, certo? De maneira decretiva. Não há participação do homem nessa salvação, de hipótese alguma, certo? Ensinam que os predestinados foram predestinando uns para serem salvos e outros para a condenação, né? O calvinismo, dentro da estrutura do pensamento calvinista, não existe graça resistível, nem existe eleição condicional. O que existe é uma graça irresistível e uma eleição incondicional, por conta de ser Deus o único agente no processo da salvação. Certo, você tocou aí em duas falas que são importantes para compreender a eleição, que é a graça irresistível, né? Que seria o fato de que se Deus quer salvar alguém, não interessa se a pessoa quer ou não, Deus vai salvá-la independente disso, porque a graça de Deus é irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus. Mas nós não cremos assim. O que nós cremos é diferente, não é assim? Isso é um pensamento partindo da nossa lógica, quando nós nos defrontamos com esse ponto do calvinismo, né? É claro que dentro da estrutura de ensinamentos, eles não vão declarar necessariamente dessa maneira, mas logicamente é assim que nós entendemos que acontece. Nós temos também, por último, o arminianismo, que é aquela escola que nós defendemos, né? E os arminianos ensinam ser Deus quem inicia o processo da salvação. Veja que é semelhante ao calvinismo. O calvinismo também, para o pelagiano, é o próprio ser humano que dá início e só precisa unicamente da escolha dele. No semipelagianismo, o homem dá início e Deus responde, certo? O homem inicia a salvação. E por isso a confusão entre semipelagianismo e arminianismo, né? Arminianismo, certo? No calvinismo, Deus é o único agente. Ele vai lá, escolhe, predestina e ponto final. No arminianismo, o processo da salvação começa com Deus e o homem responde. Deus oferece a sua graça, Deus oferece o convite da salvação ao homem, e o homem tem a oportunidade de responder com fé ou continuar rejeitando essa salvação, essa fé em Cristo. Vamos ouvir aqui o presbítero Joel sobre como ele visualiza essa questão na prática, né? Porque nós temos aquilo que é teórico, aquilo que está embasado naquilo que cremos, mas tem aquela questão prática, né? Como as pessoas, na prática, como o Valdemir falou, alguém diz assim: dê um passo para Deus e Deus dará o passo seguinte assim que você der o primeiro. Então são coisas que são ditas, né, normalmente, comumente, e que
como disse o Valdemir, não é a pessoa querendo introduzir uma teologia semi-pelagiana, é a maneira como ela foi ensinada que ela compreende essa questão da mecânica da salvação. Interessante que na definição que o Valdemir ele colocou agora dos 4 pontos, se você observou direito, prestou atenção, o semi-pelagianismo ele faz um confronto, um contraponto com o arminianismo e o pelagianismo ao calvinismo. Você prestou atenção na definição que o Valdemir deu, um faz o contraponto do outro. É interessante. E quando o Valdemir falou a respeito dessa frase aí que é muito conhecida no meio assembleiano, eu sou assembleiano, eu sou da igreja, nasci na fé, no Evangelho e da Assembleia de Deus. E desde criança eu escuto essa frase, desde pequeno eu ouço essa frase, apesar que nos últimos tempos essa frase tem diminuído no nosso meio. Faz tempo que eu não ouço essa frase aí que é muito interessante, porém eu acho ela um equívoco. Eu não confirmo com ela. Ela é um equívoco por quê? Porque a pessoa ela está morta. Se a pessoa está morta, como ela pode dar um passo a Deus? Aí vai um contraponto que diz 1 João 4,19. Lá João ele diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o primeiro passo inicia é o que Armínio falou. O primeiro passo é dado por Deus, através da graça preveniente. O ponto anterior que o Valdemir falou sobre meritocracia, o mérito, nós não temos mérito na salvação. Tudo vem pela graça de Deus. Através da graça preveniente de Deus em nossas vidas, nós conseguimos dizer assim que somos despertados a responder ao chamado de Deus. Então, quando Deus nos chama através da graça, como é que Deus nos chama? Através do Evangelho, através da pregação da palavra. E a importância de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. Então, quando anunciamos a palavra, isso é a graça preveniente de Deus vindo até mim. E quando essa graça chega no meu coração, no meu ouvido, eu responder positivamente, então eu estou sendo aí despertado para fazer uma ação daquilo que Deus já começou na minha vida. Então o versículo que diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, é totalmente oposto da frase que o Valdemir falou. Dê um passo a Deus, ele dará um passo a você. E essa frase, para ficar bem claro que essa frase ela é dita praticamente de maneira impensada no nosso meio, nenhum assembleano, pelo menos eu nunca me deparei com nenhum, arroga para si o mérito de por si só ter escolhido a Deus. Todo assembleano diz que ele foi convencido, foi envolvido pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra, ou pelo testemunho, ou pelo louvor que ele ouviu. Então, é uma frase que é dita praticamente de maneira impensada. É interessante isso que o Valdemir colocou, Ramilson, que antigamente o ensino não era tão disseminado no nosso meio. Então, muitas pessoas não conheciam muito bem, às vezes falavam frases que não eram corretas. E a partir de um tempo, o ensino veio sendo disseminado no nosso meio de uma forma tão forte, tão maravilhosa, que essa frase começou a desaparecer do nosso meio. Então, dá a entender que as pessoas estão assimilando, estão vendo a definição correta do pensamento arminiano dentro da Assembleia de Deus. Aí cabe mais uma vez João 4,19. 1 João, epístola, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Interessante também que quando o irmão Joel colocou a questão do semi-pelagianismo, está mais em confronto com o arminianismo, dentro da história, o semi-pelagianismo surge a partir do embate entre Pelágio e Agostinho. Há quem diga, alguns estudiosos dizem que o termo certo não seria semi-pelagianismo, mas semi-agostinianismo. Porque é o meio termo semi-pelagianismo entre o que defendia Pelágio e o que defendia Agostinho. Então não faz sentido querer comparar o semi-pelagianismo necessariamente com o arminianismo. Isso historicamente falando. Perfeito, eu acho que ficou muito claro, ficou bem esclarecido sobre essas questões de perspectivas a respeito da mecânica da salvação e enfatizar e deixar claro a importância da escola bíblica para que a gente possa elucidar essas questões. Agora, nesse momento, a gente conseguiu aqui apresentar razoavelmente 4 perspectivas sobre a salvação importantíssimas e que nos esclarece e muito sobre a questão da soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Mas nós vamos avançar, a lição é muito gostosa, é uma lição que nos traz pensamentos e nos faz pensar sobre muita coisa a respeito
da salvação na prática. E eu queria pedir para o nosso querido Valdemir continuar aqui apresentando essa lição tão especial. Pronto, ainda falando no primeiro tópico, né? Nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a fundação, a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então essa eleição, ela se dá dentro da presciência divina. Espera aí, Valdemir, você está dizendo que a gente tem uma declaração de fé, como é isso? Nós temos aqui, o irmão presbítero Joel está nos mostrando aí, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a nossa confissão de fé, aquilo que a base da nossa crença bíblica e teológica. Então, quem não conhece ainda a nossa declaração de fé, está aí, ela está bem acessível, certo? Um preço bem interessante nas lojas, eu acho que não custa mais do que R$20, certo? Que é de suma importância para aqueles que lidam com o ensino bíblico dentro das Assembleias de Deus, até porque para aqueles também que são membros da igreja, por que não? Sendo que nós entendemos que todo membro é um assíduo estudante da palavra de Deus. Quer dizer, Valdemir, que nesse livro, Declaração de Fé, está contido todas as referências teológicas e toda a base teológica das Assembleias de Deus, é isso? Isso, ele é um livro que vai resumir a nossa teologia, tá certo? Ele é um resumo. Nós temos aqui uma teologia sistemática, que é um negócio mais volumoso, né? Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, que vai tratar das doutrinas sistemáticas dentro da visão pentecostal. A declaração de fé é praticamente um resumo de nossa teologia, de nossas crenças bíblicas. Então, é o tipo de livro que tem que estar na cabeceira da cama para que a gente possa estar sempre consultando e vendo se aquilo que está sendo apresentado diariamente, aquilo que a gente tem ouvido, realmente coaduna com aquilo que nós cremos, nós acreditamos. Pode continuar, Valdemir. Sim, como eu dizia, a nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então Deus previu, antes de tudo, quem seriam aqueles que o aceitariam como Salvador. Essa presciência de Deus, ela não necessariamente interfere na escolha humana. Então é bom destacar que ele previu e não determinou, não é isso? Ele previu, ele não determinou. E aí alguém pode dizer assim, mas se ele saberia que aquelas pessoas que não iam aceitar a Cristo como Salvador, que não iriam aceitar seu filho, por que ele não interveio? Porque dentro da dinâmica da salvação, Deus traçou um plano condicional para que o homem tivesse a oportunidade real de abraçar a fé ou rejeitar essa fé. Não foi nada determinado, não foi nada arbitrário da parte de Deus para que o homem viesse a escolher. Essa liberdade de escolha seria o livre-arbítrio? Isso, existem várias divergências dentro da teologia quanto a essa expressão livre-arbítrio. Alguns vão dizer que só quem teve real livre-arbítrio foi Adão, e outros vão dizer que nem o próprio Adão tinha livre-arbítrio. Mas o que nós entendemos é que com a queda, a escolha do homem para as questões espirituais da vida, ela foi totalmente danificada. Certo? Para as escolhas morais, não. Para as escolhas morais, o homem é capaz em fazer certas escolhas. No que diz respeito à espiritualidade, o homem é incapaz de, por si só, buscar a Deus. É tanto que quando Adão e Eva, eles pecam no jardim, o texto é bem claro em demonstrar que a primeira atitude do homem foi qual? Se esconder. E é o próprio Deus que dá a primeira iniciativa de ir até eles. E nessa iniciativa, Deus ele age tanto com justiça, como também age com amor. Porque ele já declara ali que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus não tem um plano B, ele tem um plano. E ele é soberano sobre esse plano. E a liberdade do homem, em momento algum, não chega nem danificar em nada a soberania de Deus.
que você falou é tão importante assim, que muita gente pensa que Deus foi pego de surpresa, Joel. Não sabia que Adão e Eva iam fazer isso, de repente eles fizeram, o que é que eu faço agora, né? A ideia que se tem muitas vezes é que Deus foi surpreendido com a atitude de Adão e Eva. Mas Deus não foi surpreendido com a atitude de Adão e Eva. Deus já sabia antecipadamente de tudo isso, e inclusive, como disse o Valdemir, e também já tinha sido falado pelo Joel, antes mesmo da fundação do sexo, ou seja, antes mesmo que ele tivesse fundado tudo, ele já tinha não só visto, mas providenciado a salvação para o homem através de Jesus Cristo, seu Filho. É claro que a mente finita do homem sempre vai ter dificuldade. E na realidade nós somos finitos. Nós só podemos fazer teologia a partir daquilo que Deus nos revelou. Certo? Então chega em um certo momento que você vai ter que se calar realmente. Certo? Mas naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos conjecturar, assim nós o fazemos mediante o que nos está revelado. Sobre o texto de 1 Pedro 1 e 2, o teólogo assembleano Roger Stronstadt, no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, que é uma obra também excelente, ele diz o seguinte: Deus tomou a iniciativa de escolher seres humanos para a salvação. Uma iniciativa que se originou de sua presciência, que é conhecer antecipadamente. Em contraste com as limitações temporais dos sofrimentos da humanidade, a presciência de Deus nos lembra que Ele é atemporal, podendo, portanto, conhecer e escolher com antecedências os acontecimentos das épocas futuras. Então, a presciência de Deus está dentro desse raciocínio aqui dentro da nossa teologia. Valdemir, tem uma analogia muito interessante na Bíblia pentecostal que fala a respeito de eleição, aquela conhecida analogia do navio, né? E para a gente compreender bem mais, de uma forma bem simplória e simples mesmo, o que diz respeito à eleição condicional, o navio, ele é o eleito. O navio está eleito a chegar do outro lado, vamos dizer, chegar em Sião, na pátria celestial. Cristo é o capitão do navio. Cristo está no comando do navio. E todo aquele que está dentro do navio está em condição de eleito. Então, o que é que vai chegar do outro lado é o navio. Se você estiver no navio, você chegará. Porém, se você sair do navio, você deixa de ser eleito. Você não participa mais dessa eleição de Deus para a salvação. Porém, estando dentro do navio, você chegará lá. Você conseguirá chegar lá. É interessante que a Bíblia dá vários versículos, né? Por exemplo, o textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Outro texto, acredito que é em Timóteo, que o Senhor diz assim, que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da salvação, que todos os homens sejam salvos, é da vontade de Deus. A salvação está à disposição de todo ser humano. Imaginem uma prateleira. Deus colocou o produto da salvação em cima da prateleira, está lá à disposição. Porém, nem todos vão até ela. Por quê? Porque não respondem positivamente ao chamado de Deus. Então, pessoas que quando ouvem o Evangelho dizem sim para Jesus, eles vão até a prateleira porque Deus deu uma ativada nele. Porém, tem outras pessoas que negam a Cristo, não querem saber nada do Evangelho. Então, a salvação não fica disponível para ele, porém está disponível para todas as pessoas. É importante salientar. Exatamente. Aqui eu, escutando os professores aqui, de forma tão brilhante, apresentando essa questão, eu estava lembrando de uma fala também muito reincidente nas mensagens, é aquela que Deus está escrevendo agora o seu nome no livro da vida, né? Que é algo também muito complicado de se afirmar, haja vista nós não termos condições de dizer quem está salvo a partir do momento que a pessoa levanta a mão em resposta naquele momento a uma decisão. Não há como você dizer isso. E a gente pode até explicar que a salvação ela está em 3 tempos, né? A gente diz assim, nós fomos salvos quando Cristo lá na cruz morreu por nós, o seu ato redentor.
nós dizemos que nós estamos sendo salvos porque estamos num processo de salvação, e aí é um tempo presente, e nós falamos que seremos salvos no sentido de glorificação quando Jesus Cristo voltar. Então é uma afirmativa também muito complicada de você dizer que alguém está com seu nome a partir daquele momento escrito no livro da vida. Uma pessoa que se encontra na igreja e alguém de fora pode olhar para ela e dizer assim, ela é uma eleita, mas vamos supor que lá na frente essa pessoa se distancia do evangelho. Aos olhos humanos, nós sabemos que ela não está de conformidade com os padrões divinos, mas Deus, na sua presciência, sabe muito bem se aquela pessoa ela se afastou de maneira temporária e se ela vai voltar. Porém, nós humanos não temos como ter essa percepção, de sorte que para nós, uma pessoa que está em Cristo é aquela pessoa que professa uma fé verdadeira em Cristo e que demonstra frutos dignos de arrependimento, certo? Eu acho que uma das características mais importantes para se detectar numa pessoa, se ela é uma pessoa que está em Cristo, é o fruto do Espírito. Isso é o grande norteador da vida cristã. Eu tenho um gráfico aqui sobre a ordem de salvação arminiana. Olha os pontos como são interessantes. O primeiro passo é a eleição de Deus, a graça eletiva de Deus em Cristo de todos que creem nele. Nós temos após isso a expiação de Cristo lá na cruz do Calvário, que Deus provê a salvação a todos os pecadores. Então os dois primeiros passos são esses, a eleição e a expiação, onde Cristo provê especialmente aos que creem, a salvação a todos. Após nós temos a graça preveniente, é aquilo que eu falei, a salvação em Cristo está disponível. Através da graça preveniente nós temos aqui dois passos a darem. Quando a graça de Deus vem, eu falo sim ou falo não. Se eu falar sim, tem a conversão, o passo da conversão através da fé, o arrependimento. Arrependimento e fé são habilitados pela assistência da graça preveniente, né? Depois eu tenho a regeneração, que é o processo que o Ramilson falou bem aqui, justificação, adoção, união com Cristo e habilitação do Espírito Santo. Tem aí o processo da santificação, porque a nossa vida é um processo de santificação até o céu. Então nós estamos ainda em processo, santificação, processo contínuo do Espírito Santo realizado no homem para consagrá-lo a Deus. E o Ramilson falou do futuro, que é a glorificação, né? Deus transforma a transformação completa do nosso corpo corruptível em incorruptível. Porém, lá no início, no passo 3, na graça, quando eu digo não, eu não tenho esse processo todo. Eu tenho o que? A rejeição do Evangelho e, por conseguinte, eu tenho o que? A condenação. Quando eu digo não ao Evangelho, eu rejeito a Cristo e, por fim, eu cumpro o que a palavra de Deus sempre fala. Quando o homem rejeita Cristo, infelizmente, ele está decretando a sua condenação, né? Ao ponto de a pessoa ficar totalmente desprovida da salvação, quando eu digo não. Então nós temos o fim, que é a condenação eterna, porém Cristo está aí à disposição das pessoas para que elas possam mudar o pensamento, né, enquanto estivermos aqui na terra, vivos, porque depois da morte não tem mais jeito, né? Então, enquanto há vida, tem esperança para você, né? Enquanto há vida, há um momento para você se salvar, a ponto de você chegar no último tópico, ponto que é a glorificação do corpo humano com Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui, né, irmãos? É muito uma lição que traz reflexões importantes. O tempo corre, o tempo voa, mas vamos continuar aqui. Partir para o segundo tópico, né? É isso? Isso. Só quanto à questão ainda no primeiro tópico, nós temos um ponto chamado de vida santa e irrepreensível, e eu quero fazer uso aqui mais uma vez do comentário bíblico pentecostal, que ele diz o seguinte: a doutrina da salvação tem implicações éticas e morais, que se iniciam com uma mudança de atitudes. A salvação, ela é evidenciada também por mudanças de atitude, que é o chamado arrependimento. O cristão que adotar essas novas atitudes terá autocontrole, isto é, será equilibrado, autocontrolado, tendo em todas as circunstâncias completo domínio próprio. Então, a eleição, ela não é simplesmente para que você seja
de uma categoria exclusiva. Mas a eleição em Cristo Jesus lhe chama para que você viva uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Então existe um intervalo entre essa eleição de Deus, que por meio da eleição predestina para a salvação, que é o processo que nós vivemos aqui, que se chama vida, né? A vida é o intervalo, é o tempo pelo qual nós vamos sendo santificados por Deus e apresentamos por meio da nossa vida a mudança que só o Evangelho pode trazer na vida do homem. Então, uma vida sem mudança, certamente não é uma vida que foi alcançada de fato pelo Evangelho, pela salvação. Então, a gente recai naquela ideia da questão das obras, porque quando a gente fala de santificação, fala de apresentar fruto, normalmente as pessoas pensam em obras, né? Só que é preciso dizer, aquele chavão, aquela clichê bem conhecido que diz assim, as obras não são a manifestação para que nós sejamos salvos, mas que o salvo, de forma automática, natural, apresenta obras de salvo, obras transformadas, obras de transformação do Evangelho. Então não é pelas obras que eu sou salvo, mas é óbvio que o salvo apresenta boas obras. Não existe espaço nem para nós nos vangloriarmos das nossas boas atitudes, porque até as nossas boas atitudes, elas são influenciadas pelo Espírito Santo. O Philip Yancey, né, ele fala uma frase que eu gosto muito, ele sempre que eu tenho oportunidade eu digo, ele diz o seguinte: não há nada que eu faça que fará Deus me amar mais, e também não há nada que eu faça que fará Deus me amar menos, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Perfeito. Vamos lá para o segundo ponto? Pronto, segundo ponto, nós temos aqui a predestinação para filhos de adoção. Então nós temos aqui uma definição, mais uma vez eu recorro à Bíblia de Estudo Pentecostal. Às vezes alguns jovens me procuram perguntando qual Bíblia de Estudo melhor adquirir. E é claro, se você pertence a uma denominação, se você pertence às Assembleias de Deus, a resposta vai ser clara: compre uma Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai lhe dar norte para entender e compreender aquilo que nós cremos, certo? Aquilo que nós cremos de maneira bíblica. Então, a predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Se a eleição é condicional, certo? Logo nós temos que a predestinação, decidir de antemão, se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. É importante salientar que a predestinação, que é decidir de antemão, na Bíblia, toda referência de predestinação é para salvação. Não existe a predestinação fatalista. Aquela história que a gente escuta muito, que Deus predestinou uns para salvação e outros para condenação. Se você ler alguns versículos, por exemplo, Romanos, capítulo 8, parece-me versículos 28, 29 e 30, nessa parte, se você observar, está sempre no plural. E nos predestinou e nos elegeu, uma referência, uma predestinação coletiva, ou seja, a igreja, ao povo escolhido por Deus, no que diz respeito à salvação. Então nós cremos, a Assembleia de Deus, ela crê na predestinação para a salvação. Então as referências que nós temos na Bíblia sobre predestinação é para a salvação. Então essa história de que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, isso é um equívoco grande, porém é muito forte disseminado nas áreas calvinistas e em outras áreas aí pelo Brasil afora. A questão da dupla predestinação, como é dita essa doutrina, alguns dizem que ela surge com Lutero. Só que outros vão desconsiderar e vão dizer que ela vai surgir com Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino, que por sua vez foi professor de Armínio. De sorte que parece nós não encontrarmos base para a dupla predestinação nos pais da igreja. Então é uma doutrina que realmente, seja com Lutero ou seja com Beza, ela foi formulada, certo? E é uma doutrina que nós não abraçamos dentro das Assembleias de Deus.
É interessante que o Ramilson Valdemir, quando ele fala aqui também na questão da predestinação, ele vai abordar os filhos por adoção, né? Nós somos adotados, e ele fala aqui em Efésios 2, 4 e 5, diz que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, né? A palavra misericórdia tem um significado bem mais rico do que aquele que é comumente conhecemos. É uma palavra composta de duas palavras, misere e cordes, que respectivamente significam miserável e coração. A interpretação que resulta da junção dessas duas palavras para formar misericórdia é colocar um miserável no coração. Eu estudando ontem, Valdemir, eu fiquei assim maravilhado com essa definição. É colocar um miserável no coração. Assim Deus fez através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo miserável e colocou no coração. Uma citação do nosso pastor Helenay Cabral, né, no comentário bíblico de Efésios, uma obra também que todo arminiano, assembleano deveria adquirir, né? É excepcional essa definição de misericórdia da parte do pastor Helenay Cabral, nosso consultor teológico, né? E a nossa declaração de fé, ela também, e aí o pastor Douglas Baptista na lição ele vai dizer isso, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Mais uma vez, nós não encontramos dentro da ideia de predestinação algo que seja decretivo e arbitrário, ou fatalista, como alguns dizem, de maneira alguma. Muitos atribuem, por exemplo, questão de Judas. Judas foi predestinado a ser o traidor, né? É interessante que esse tipo de predestinação não se encontra base bíblica. Judas, em um determinado momento da sua vida, da sua história, ele se deixou envolver por Satanás e ele fez uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Tudo que fazemos são escolhas. Existem consequências grandes ou consequências pequenas. No caso, infelizmente, a de Judas foi uma consequência eterna da escolha que ele fez, porque ele não se arrependeu, né? Então, Judas, ele não estava predestinado a ser o traidor. Ele apenas, em um momento da sua vida aqui na terra, deu brecha a Satanás, que entrou e ele levou-se por um caminho mau, caminho de traidor, e fez o que fez. Então, essa história de que temos predestinado a ser ruim, a fazer isso, fazer aquilo, nós não encontramos base em canto nenhum na palavra de Deus. Então nós temos aqui o terceiro ponto do tópico 2, que é os privilégios da adoção. E aí eu vou recorrer mais uma vez aliás, a primeira vez eu vou fazer uma citação da Teologia Sistemática, ou Perspectiva Pentecostal, editada pelo saudoso Stanley Wharton, que sobre esse privilégio ele diz o seguinte: somos plenamente filhos, embora ainda não sejamos totalmente maduros. Ele está falando aqui justamente do que você colocou, Ramilson, no final, daquela salvação plena, onde teremos um corpo incorruptível. Mas no futuro, ao deixarmos de lado a mortalidade, receberemos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, como está descrito em Romanos 8, 23. A adoção é uma realidade presente, mas será plenamente realizada na ressurreição dentre os mortos. Deus nos concede privilégios de família, mediante a obra salvífica do seu Filho incomparável, daquele que não se envergonha de nos chamar irmãos. Então nós desfrutamos de algo que nós não chegamos ainda na plenitude. Certo? Muito interessante essa colocação na teologia sistemática pentecostal. E é muito fantástico, né? Você ser chamado por Cristo de irmão, né? De co-herdeiro com Ele. De ser chamado por Deus de filho e poder chamar Deus de pai. Isso tem um significado prático fantástico. Quando nós pensamos que temos um relacionamento de pai e filho com Deus, existe um relacionamento de intimidade, de proximidade, de filiação com Deus. Isso é
fantástico, né? Como Deus, o Joel falava sobre a questão da misericórdia, como Deus pegou miseráveis homens como somos e colocou no coração a tal ponto de nos chamarmos de filhos. Mesmo nós, né, outrora, deitados, envolvidos totalmente pelo pecado, a única coisa que sabíamos era ofendermos a Deus. Então isso é fantástico. Você que está aí na sua casa, pode dar um glória a Deus aí, pode dizer aleluia, porque você é filho de Deus, porque você tem um relacionamento de filho com Deus. E aí uma observação que eu faço, um alerta que eu faço, é tome cuidado com esses pregadores coach que estão aparecendo por aí, né? Porque nós temos toda uma dinâmica da misericórdia de Deus para com o ser humano. Nós somos filhos e alguém quer se colocar no mesmo patamar do Cristo. Nós somos filhos por adoção. Então, está na hora de alguns irmãos do nosso meio saber de fato o que é que eles são. O que é que o ser humano é para estar se achando muita coisa. Tudo que nós somos é mediante a graça de Deus. Tudo que nós somos é mediante a misericórdia de Deus. Tudo que nós somos é mediante o que Cristo fez na cruz por nós. Então não há espaço para o ego, não há espaço para o homem se vangloriar, mesmo sendo um salvo. A doutrina da adoção ela é interessante porque uma pessoa que não tem direito a nada passa a ter alguns direitos, né? A adoção ela não era normal, não era costumeira na cultura judaica. Ela era normal entre os gregos, entre os romanos. Havia isso muito nessas culturas. Porém, na cultura judaica não havia. E interessante que quando você é adotado, você passa a ter um nome do seu pai, passa a ter um nome e passa a fazer parte da herança, né? Você que não tinha nada, eu que não tinha nada, o Senhor nos concederá um novo nome e nos dará a herança, né, a qual nós estamos lutando todos os dias. Então a adoção, irmãos, é uma doutrina fundamental, importantíssima no nosso meio. Reinaremos com Cristo, mas Cristo é o rei. Nós somos apenas partícipes, né, do reinado de Cristo. E é bom lembrar que como filho, nós temos muitos direitos, né, que nós recebemos. Nós também acumulamos alguns deveres como filhos, naturalmente. Precisamos entender isso, né? Há um privilégio, obviamente, em sermos chamados de filhos. Mas em contrapartida, há também deveres, há também responsabilidades que nós acumulamos pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Há uma responsabilidade ainda maior, né? Então vamos para o nosso terceiro e último tópico, né? Que tem por título a sublimidade do propósito divino na predestinação. No ponto 1 nós temos predestinação e salvação. E aí o pastor Douglas Batista, comentário da lição, ele diz o seguinte: nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, e aí ele cita Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Nenhuma delas. Biblicamente falando. Não é nem teologicamente falando, é biblicamente falando. É o texto pelo texto. E para complementar essa colocação do pastor Douglas, eu faço a citação de uma obra chamada Eleição e Predestinação de Samuel Fiske, editada pela editora Reflexão, onde essa obra faz a citação das palavras do teólogo batista A.T. Robertson. Era um erudito em grego, um teólogo batista erudito em grego, uma autoridade nas línguas originais, e ao escrever sobre Romanos 8, 29, diz que o intuito da predestinação é levarmos a expressar mudança gradual em nós, até adquirirmos a semelhança de Cristo, o Filho de Deus, de modo que nós mesmos teremos finalmente a semelhança de filhos de Deus. Então, em momento algum, o termo predestinação está ligado com a condenação de alguns, de maneira alguma. É um fim a predestinação daqueles que são eleitos em Cristo.
A predestinação, ela é o ponto de chegada, na verdade, né? Aonde nós desembocaremos. Aonde desembocaremos, aí isso aí já não é uma responsabilidade divina, né? É uma responsabilidade do homem, no sentido de que, obviamente, de decisão, de escolha, não de determinação. Porque, claro, né? Se nós também dissermos que não há ação de Deus na chegada, nós também estaremos anulando o fato de que Deus foi que nos levou até a salvação. A graça que mantém essa dinâmica no processo da vida cristã é a ação do Espírito, né? E por isso é a mecânica, né? Há uma engrenagem aí nessa relação da salvação, e se você tirar qualquer parafuso, se você tirar qualquer uma dessas compreensões, você acaba destruindo toda essa mecânica. Então, realmente, a doutrina da salvação segue uma mecânica que precisa ser entendida a miúde para que a gente possa, de fato, vivê-la na prática. O que nos impede de entendermos, dentro da visão assembleana arminiana, o fato de nós não aceitarmos a predestinação de alguns para o céu e de outros para o inferno, é o fato de que existe a eleição, e essa eleição ela é condicional, ela dá uma condição, e sobre a questão da graça, que ela pode ser resistida. Se nós crescemos como os calvinistas, em uma graça irresistível e uma eleição incondicional, aí sim, defendendo esses dois pontos, faz sentido dentro do arcabouço da doutrina defendida por eles, crer em uma predestinação de uns para o céu e de outros para o inferno. Maravilha. O tempo foi embora, né, irmãos? O tempo já está aqui nos dizendo que precisamos fazer as considerações finais. Eu queria ouvir o presbítero Joel fazendo as considerações finais dele acerca dessa lição tão importante. E logo em seguida a gente escuta aqui também o diácono Valdemir. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Então é importante dizer que Deus, sendo amor, ele jamais iria predestinar uma parcela da humanidade à condenação. Por mais esforço que eu fizesse na minha vida, não, você está predestinado, então você não vai conseguir. Esse entendimento, irmãos, não entra na mente, não entra no coração, porque Deus, a essência dele é amorosa, Deus é Deus bondoso. E em vários textos da palavra de Deus, confirma que Deus quer que todos os homens se salvem. Aí interessante, tem um pessoal que fala, não, todos, não é todos. Total não é o total, é só uma parte. Eu não entendo esse tipo de gramática, mesmo sendo no original. Todos lá também se refere a todos. Então, eu quero dizer a você, né, os nossos irmãos, na lição de hoje, que é uma lição muito maravilhosa, que Deus é um Deus de amor. Deus, ele nos deu Jesus Cristo para a salvação. Deus, ele nos concede a graça de Cristo Jesus para que possamos todos os dias fazermos o processo da salvação, chegarmos ao fim, que é a glorificação. Então cabe a nós que estamos aqui de pé, né, estamos sentados, mas eu estou falando em outro sentido, de pé, para não cair, porque podemos cair, porém precisamos sempre focar em Cristo, focar em Jesus Cristo para permanecer de pé, para lá no fim do processo chegarmos na glorificação, que é o nosso foco, o nosso alvo. Chegaremos lá porque lá no início tivemos o primeiro passo da parte de nosso Deus. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos nessa manhã bem maravilhosa. Eu quero fazer minhas conclusões primeiro dizendo para nossos alunos da classe Abraão que nós estamos com saudades, viu? Nós estamos com saudade de sentir esse calor humano, né? Mas creio que dentro da soberania de Deus, dentro da graça de Deus, nós vamos passar por essas dificuldades e seja lá como for, nós iremos ainda continuar professando nossa fé em Cristo. E quero dizer para os irmãos que nós estamos em oração pelos irmãos. Continue acompanhando as transmissões dos nossos cultos, das nossas escolas bíblicas dominicais e tire um tempo para fazer a leitura diária das lições bíblicas, bem como se aprofundar mais na nossa compreensão das Escrituras, bem como da nossa teologia. Um abraço a todos, meu agradecimento aqui ao presbítero Joel, ao presbítero Ramilson,
por ter nos ajudado aqui nesse serviço, nesse trabalho, para a glória de Deus. Aleluia. Ô, irmãos, acabou. Glória a Deus. Nós queríamos continuar. Estava muito gostoso aqui esse momento. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Joel, do diácono Valdemir, por esse momento de poder dividir com eles aqui esse momento de aula. Na verdade, eu estive aqui mais como um facilitador aqui da conversa. Eles é que são os teólogos, eles é que são os professores de fato da classe. E queremos agradecer também o nosso pastor Ivelto, pastor presidente da igreja, que é ele que viabiliza, é ele que assina embaixo de nós estarmos aqui. Então, nós louvamos a Deus pelo ministério da igreja confiar a nós a responsabilidade de estarmos hoje pela manhã trazendo para os meus queridos irmãos a lição da Escola Bíblica, que nós agradecemos e pedimos à igreja que continue orando pelo pastor Ivelto, pela sua família, a fim de que Deus possa continuar lhe dando saúde, força, graça para conduzir o trabalho do Senhor Jesus. Também queremos lembrar que a secretaria da igreja, a tesouraria da igreja continuam funcionando. Caso os irmãos precisem resolver qualquer questão, seja de cunho na tesouraria, seja na secretaria, você pode estar aqui pela manhã, de 8 até o meio-dia, tesouraria de 8 até as 11, né, de 7 às 11, e a secretaria de 8 a meio-dia, e nos horários dos cultos também a secretaria e a tesouraria continuam funcionando. É importante lembrar aos irmãos também que a igreja, ela não tem nenhuma manutenção de nenhum órgão público no que se trata as suas despesas, e essas despesas continuam. Então, os irmãos que de forma voluntária, graciosa, querem contribuir para o trabalho do Senhor, seja com dízimo e com oferta, não se acanhe, meu irmão. Contribua, abençoe o trabalho do Senhor Jesus, certamente você estará viabilizando a continuidade das atividades do trabalho do Senhor. Até porque faz parte da nossa dinâmica da vida cristã, né? Independentemente se nós estamos no templo reunidos ou se nós estamos afastados. Perfeito. Então, nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. E como disse o nosso querido diácono Valdemir, nós estamos saudosos de fato de termos esse contato. Eu não sou da classe Abraão, mas tenho saudade também da Escola Bíblica. Eu queria convidar o nosso querido cantor oficial aqui dos nossos cultos, Rafael, para louvar a Deus com mais um hino de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Logo em seguida nós estaremos orando. Que Deus em Cristo abençoe os meus queridos irmãos. Aleluia, vamos